Salve. Salve. E aí? Rapaz, o que você acha sobre a verdade, cara? Você Eu? acha que a verdade é possível? Eu me pego, sabe, fazendo o que muitas vezes? Eu me pego fazendo igual o que prendeu Jesus lá, o Pilatos? Pilatos. Eu sempre pergunto, e o que é a verdade? E eu acho que jamais nós poderemos dizer o que seja. Porque a verdade, do ponto de vista totalizante, vamos dizer assim, ela caminharia até para a ideia de Deus, E aí que é uma chegou, coisa absoluta. e aí chegou lá, o que a gente faz? Não tem como, porque você é uma situação limitada. Então, a verdade ela pode ser totalizada dependendo do tamanho, e mesmo assim há controvérsias, né? Ah, é porque não tem como medir, né? Então, alguém, por exemplo, pode me dizer: bom, eu não vou ali procurar luz porque eu já encontrei a luz, se Mas a luz referindo a Jesus Cristo. Aí eu pergunto assim: como foi isso? Tem explicação? vem mais pra cá que você tá saindo fora Tem do palco. explicação? Que tipo de explicação? Então, você me dizer como é isso. É porque é tudo subjetivo, né? Porque muitas vezes a pessoa diz que aconteceu uma coisa com ela, mas ela não sabe dizer como isso aconteceu, o que isso está significando agora. Tipo assim, conhecereis a verdade vos libertará. É uma situação para a vida inteira. Não é uma situação que de repente mágica. Ela só tem um start. A É. pessoa pode nunca ter parado pra pensar nisso, mas ela Porque é só um é start. aquela coisa que a gente leu em Zaratustra sobre a atualização do mal. Nunca haverá um mal suficiente. Como nunca haverá um bem, né? Também, nunca haverá uma situação que estagnante. Se nós vivemos numa sociedade líquida e fluida, como diz o Bauman lá mesmo, nas obras dele, né? Pois eu percebo uma coisa, eu não sei se você também concorda comigo. Que nessa desconstrução, nessa desconstrução, tá todo mundo querendo resgatar antigos valores. Eu não sei, Então, mas com medo do E do conhecereis a verdade implica na negação dos valores. novo. Mas Em negá-los. você percebe que as pessoas... Porque se eu me negar, segundo, por exemplo, até o Novo Testamento disse, eu terei que negar o que eu pensava, o que eu sentia, para onde eu ia. E isso implica negar o quê? A você mesmo? Então o que é isso? É descobrir quem eu sou e dar nome aos bois que tem dentro de mim. E sair negando. Então, como é que você pode negar uma coisa que você não sabe? Daí eu fico pensando nessa coisa agnóstica. Não, eu acho que vai ainda pro que virou a igreja, é uma coisa agnóstica. Mas eu acho que pra você conseguir se negar, você tem que se conhecer. Então, e a gente não se conhece, então como é que eu nego uma coisa que eu não sei? Eu não sei o que eu nego. Aí você tem que aprender a saber o que nega. Então, esse que é o problema de você, por exemplo, conhecereis, porque a coisa do conhecer é um verbo, então, implica numa situação em que você haja em torno das mais diversas situações, ainda que, por exemplo, dentro de uma teologia ou de uma cristologia, a gente não possa negar que ele está dizendo: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí? Mas aí você tem que descobrir quem é ele. E também é um processo. É um processo. Pode-se dizer que é um processo relacional? Então, de relacionamento? É uma coisa de, rapaz, leitura também, sabe? Mas é nesse Porque tipo. nós não, assim, muito embora nós pensemos num relacionamento subjetivo, né? Entre aspas, que as pessoas digam que tenham com Deus, elas não sabem como isso é, não sabem dizer como isso é. Então, uma das coisas que mais me causa espanto é as pessoas não saber do que se trata e mesmo assim continuar se afirmando sobre essas ideias. O que você acha? Eu acho que tá todo mundo tentando defender seu quinhão porque tem medo de novidade. Ou medo de morrer, sei lá. É a pior novidade que tem, né? É que tem várias mortes, né? Sim, mas especialmente essa morte de eu dizer a nada. A catavélica? De cadáver? Não, eu tô dizendo essa morte dessas pessoas que dizem nada. Mas De não sabem, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Começa por aí. Né, o cara dizendo isso, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles estão sendo levados por uma situação de grupo onde eles dizem solta nos barrabás, que eles não sabem o que fazem. E aí? Acho que eles não querem a verdade. É que eu acho que é um assunto muito, muito amplo. Sim. Muito amplo. A verdade, cara... É que nem a gente sabe a verdade.
Talvez as pessoas deveriam ler Karl Jaspers, um dos, vamos dizer assim, não sei se ele é um existencialista de um ponto de vista cristão, mas ele afirma a verdade como uma realidade totalizante. Nós vamos ir totalizando e às vezes você pensou que você chegou, daí você... Não chegou, coisa Aí você, você percebeu que aquilo ali... Porque é aquela coisa que nós estávamos dizendo numa conversa anterior, né? Que os mentirosos inconscientes, eles são os piores mentirosos que tem. Porque nós, muitas vezes, temos que ser, ou somos mentirosos conscientes em algumas situações. Porque jamais as pessoas vão conseguir ouvir, talvez, aquilo que você teria para dizer. Então você tem que censurar seu pensamento. É aquela coisa que nós estávamos falando, editar, né? Aquilo que você vai dizer numa situação. Mas eu, sinceramente, já estou cansado disso daí. É o que o Freud vai chamar de aparelho psíquico, né? Sim, de ego e superego. Porque a mentira, ela reside no fato que eu penso que os outros gostam de mim porque eu fingi a pessoa que eles gostariam que eu fosse. Então, se eu tiro a máscara, eles não gostam. E se eu ponho também não, porque eles não gostam de mim. Eles estão gostando de uma coisa forjada, falsificada, falseada. Tanto faz uma coisa como outra. Tanto faz uma coisa como outra. Então, quando eu digo não, eu posso estar dizendo sim para mim mesmo. Ou pode estar dizendo e quando eu não digo também. Sim para os outros, eu posso estar dizendo não para mim mesmo. Mas é vamos dizer assim, um reagir diante das situações que ocorrem paradoxal. Uhum. Porque a sua motivação e a minha, elas são sempre egocêntricas. Não existe altruísmo, benevolência, coisa assim, isso tudo é mentira. Sempre quando você faz ou deixa de fazer alguma coisa, você fez por causa de você. O que os outros vão pensar, o que eles vão dizer, né? É o fato de você ter uma autoimagem, aquela coisa que nós estávamos conversando, uma autoestima, mas isso existe. É o narcisismo, né? Então nós somos sempre narciso? Sempre. Todo mundo é narciso? Todo mundo, até a pessoa mais santa é narcísica. Então, como uma pessoa pode alcançar a verdade nesse ponto da motivação real dela, que ela é narcísica? Sempre. Porque o narcisismo tem a ver com autoexistência, preservação de vida. Quando a pessoa não tem... Até mesmo uma pessoa que se submete a outra para a violência, ela é narcísica. Sim. Porque ela quer que o outro tenha a necessidade dela, nem que seja para... Ou como alguém, por exemplo, dela. Que eu estava conversando, né? Onde ela sempre foi orientada pela mãe a fazer tudo para não haver problemas com o pai, que era um sujeito psicopata, desculpe. Violentíssimo. A mãe era narcísica porque ela não queria perder o relacionamento dela. Então, mas em consequência, podia prejudicar a filha. A filha foi sacrificada para um poste ídolo, sei lá, num poste ídolo. E hoje em dia ela é o sacrifício total. Agora você foi bem sacerdotal. Ela é o sacrifício. Então a pessoa tem que se tirar dessa mesa de imolação. Senão já era, porque ela está praticando sempre a mesma coisa em prol de não ter problema com essas pessoas. Mas eu pergunto, como é que ela vai conseguir ser uma divindade praticamente na vida dessas pessoas? E como é que ela vai achar a verdade nisso tudo? Hã? E como é que ela vai achar a verdade no meio disso tudo? Não acha, né? Ela vai achar a verdade se descobrindo nesse inconsciente, nessa coisa que a controla. Ou não. Talvez ela não queira. O quê? Eu ainda parto do pressuposto que muitas pessoas não querem a verdade. Sim. Querem a comodidade. Mas se essa pessoa estiver acometida pela síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e aí? Depende. Ela quer. Depende. Por exemplo, ela vai querer, porque essa coisa é uma coisa que, de certa maneira, ela tirou completamente a qualidade de vida da pessoa. Ela é um sacrifício constante na vida de pessoas que também não percebem isso, né? Já que nós estamos falando sobre verdade. O que é a verdade nisso? O que é verdade naquilo?
né? E daí você fica pensando, por que normalmente uma pessoa está sofrendo certas situações? Você vai ter que chegar a um ponto de que, de repente, essa coisa tem algum sentido para eu poder escapar dessa situação. Não sei. E vocês? O que vocês acham disso tudo aí? Quais são as verdades que vocês estão se limitando a olhar e falar assim, essa é a verdade, ou será que eu quero a verdade? O que você está sofrendo e como você justifica isso daí? Quais são as ideias que as pessoas te dão sobre isso e as ideias que você tem sobre isso? Funcionam? Eu acho que não. Bom, até o próximo vídeo. Valeu! Você pegou o pacotinho de amendoim? Sim.